Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC. Eu sou o Fernando, a construção de Liga da Justiça Sombria no DCU. Mas vamos falar também sobre produções de filmes ou séries de terror no DC Studios. John Constantine e também Monstro do Pântano, que acho que são os pilares aí da Liga da Justiça Sombria. Talvez a gente pode incluir alguma outra coisa, enfim. O John Constantine e o Monstro do Pântano seriam produções de fato de terror. Não seria uma parada tipo a Zatanna, que não seria tanto terror. Seria uma coisa mais dark, mais mágica, sabe? Aquela coisa mais, até mesmo mais, sei lá, voltada ali mais pra fantasia mesmo. E não tanto pro terror, mais fantasioso e menos terror. Embora o terror também é fantasioso. Vamos falar sobre tudo isso aqui porque eu vi que vocês estavam falando de rumores. Enfim, eu não falo sobre rumores aqui, mas vamos falar sobre possibilidades de personagens que vão estar aqui. Personagens que estão óbvios, que estão praticamente confirmados, né? O James Gunn, quando ele posta uma foto de um personagem lá no Twitter, tenha certeza que esse personagem vai aparecer no DCU. Lembrando, todos os dias aqui nesse canal tem 2 vídeos de manhã às 6 horas e um entre as 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Todo dia lá tem vídeo diferente dos vídeos daqui, beleza? O Monstro do Pântano vai ter um filme dirigido e escrito pelo James Mangold, que foi o diretor de Logan, Ford vs Ferrari, Wolverine vai ao Japão, que é o Imortal, nossa, aquele filme. Então ele tem essa responsabilidade de trazer aí a adaptação da fase do Alan Moore. Assim como o Batman vai ter a fase do Graham Morrison ali no The Brave and the Bold. Qual que é o ponto? O Monstro do Pântano é o filme mais isolado, segundo James Gunn, isso a gente já falou. Ele é um filme de terror. O que é um filme de terror? Se você nunca leu O Monstro do Pântano, você sabe que é uma coisa que não é aquele terror jumpscare. Tipo, vou dar um exemplo. Não é uma invocação do mal. Igual, sabe, aquele filme do James Wan que eu adoro e tal. Principalmente o 2, acho que é o melhor. Mas não é esse tipo de filme. É um filme de terror, mais horror, digamos assim. É uma coisa mais... Nossa, qual exemplo que eu posso dar? Não sei que exemplo que eu posso dar, mas não tem aquela coisa de tipo assim, de você tomar susto o tempo todo. Que nem eu falei de jumpscare, mas é uma coisa que você não vai ver também porradaria. Sabe, aquela coisa absurda. Lógico, pro cinema você vai ter que adaptar alguma coisa. A Abby Arkane é uma personagem maravilhosa do universo do Monstro do Pântano e do universo DC, enfim. E também a possibilidade da inclusão aí e iniciar aí um começo de saga do John Constantine no DCU. Esse universo místico, ele vai ser jogado pra cá. Por que eu falo isso? Porque eles precisam criar os principais heróis da DC e eles não podem ir misturando tudo no começo. Eles precisam criar hype. Por exemplo, você vai estar lá assistindo um filme, vamos supor que já lançou uns 5, 6 filmes da DC nos cinemas. Você vai estar assistindo esses filmes, aí você vai ficar pensando assim, beleza, ele fez uma referência pra fulana. Quando que eles vão se encontrar? Tem todo essa coisa, né, essa magia de você pensar assim, quando a Zatanna vai estar ali na Liga da Justiça? Um exemplo, quando o Constantine e o Monstro do Pântano vão ajudar aqui numa grande saga? Quando? Quando que você vai ver, sei lá, o Espectro aparecendo? Um personagem absurdamente poderoso. Quando você vai ver isso? E aí você fica criando teorias. Essa é uma parada que vai ser legal aqui no futuro no canal, a gente criar teorias sobre acontecimentos do DCU. Porque até então, a gente cria teorias de vazias, certo? Dá pra criar umas teorias vazias aqui, só trocar ideia, mas teorias concretas de acordo com o que vão entregando pra gente em termos de lançamento. Então, você vai ter, sei lá, um filme do Monstro do Pântano, apareceu o Constantine ali, você fala, beleza, Liga da Justiça Sombria, certo? Liga da Justiça Dark, né, como eles traduzem agora. E aí você tem a possibilidade de fazer uma adaptação digna do John Constantine. Eu não tô falando do Constantine do Keanu Reeves, tá? Inclusive, eu não falo mais sobre esse filme. Qualquer notícia que sair, trailer, tudo, eu não falo mais sobre esse filme. Toda vez que eu falar sobre John Constantine, é o John Constantine do DCU, certo? E provavelmente James Gunn vai trazer aí futuramente. Qual que é o ponto? O John Constantine, que o James Gunn fala que é um dos personagens preferidos da DC dele, um dos magos preferidos, ele é um personagem que ele tem uma lore muito rica, ele é um personagem com muito carisma, ele é um personagem poderoso, de certa forma, e ele também é um personagem muito mais fácil de trazer para o cinema do que vários outros. O Boston Brand, né, o desafiador, que eu acho uma tradução terrível, né, o nome dele é Deadman, poderia ser o Homem Morto, por que não, tá ligado? Os caras colocam o desafiador. Por isso que às vezes eu falo o nome dos personagens em inglês, tá? Então vocês não estranham. Esse personagem, ele vai estar no DCU, ele tá confirmado. O James Gunn já postou foto dele.
Ou seja, James Gunn, às vezes ele joga umas coisas assim na internet, aleatoriamente, pra dar umas pistas. Olha o que talvez vai acontecer, né? Vocês vão ver a Bat-Família inteira, por exemplo. E já tá confirmado, vocês vão ver vários outros personagens. O Arqueiro Verde, você não tem a dúvida que você vai ver. Mas o início da Liga da Justiça Dark, ele é no Monstro do Pântano. E não significa que no Monstro do Pântano vai aparecer lá numa cena pós-créditos a Zatanna, o Boston Brand, sei lá, o Etrigan. Precisamos da sua ajuda, Monstro do Pântano. Não vai ser isso. Mas é uma coisa que eles vão construir pra cá. Vão ter algumas ramificações. Então, por exemplo, a gente vai ver no Superman o começo de por onde eles estão indo, que é o mesmo caminho que você vai ver o The Brave and the Bold, você vai ver o Altort, que você vai ver o próprio, sei lá, filme da Supergirl, são todos no mesmo caminho, no mesmo percurso. O Monstro do Pântano é uma coisa pra cá. Qual outra produção que pode estar desse lado? John Constantine. Eu não tenho dúvida que o James Gunn vai fazer alguma coisa live action com Constantine. Eu faria uma série do Constantine, tipo que nem eles estão fazendo aí do Lanterna Verde, uma coisa grande, sabe? Não precisa ser tão caro assim, porque o John Constantine você não precisa tipo de Constructors, por exemplo. Mas você tá fazendo uma parada assim que pode ser mais voltada ali pra fase do Jamie Delano, né? Então você tá fazendo uma coisa de terror. Então seria uma produção meio de terror, horror do Constantine e outra aqui do Monstro do Pântano. Você pode pegar a fase do Jamie Delano, que tipo meio que pegou o Constantine e criou toda a lore dele. Você tem a irmã dele, a sobrinha dele. Aí você tem aquele primeiro quadrinho do Demônio da Mosca, que é incrível. Você tem várias coisas fodas do Constantine, o Chess. E aí você traz isso pra uma série e constrói ele. Porque quando o Constantine aparecer, ele vai ser um dos personagens preferidos de muita gente. Tipo eu, tá ligado? Tipo, talvez você aí que esteja gostando desses personagens aí ultimamente. Então, tipo, pra eles construírem a Liga da Justiça Sombria vai ser uma coisa isolada. Não que não vai ter ligação, eles podem citar um Batman, um personagem aqui, outro ali, mas não vai ser uma coisa conectada com o Superman, certo? Por quê? Porque pra funcionar, você primeiro tem que mostrar o mundo deles e depois como que eles vão funcionar aqui. O Constantine, por exemplo, ele só funciona no Hellblazer da Vertigo. Quando você traz ele pro universo regular em revistas solos, não fica tão legal. Quando você traz a Liga da Justiça Sombria, aí funciona. Porque você tem vários personagens ali que conversam bem com ele. E aí você pode trazer várias formações. Um personagem que é muito legal, o Etrigan, né? Criação aí, se eu não me engano, do Jack Kirby, se eu não estiver enganado. Então, tipo, esses personagens, eles têm o potencial de vir em live action. E é um filme que lá atrás a Warner já tentou fazer com o Del Toro. E, não sei, tipo, tinha artes conceituais desse filme que saíram na internet, enfim. Deixa aí nos comentários sua opinião, o que você faria e o que você acha que vai acontecer agora. Se você acredita mesmo em animações aí do universo DC, se você acha que é vantajoso, eu acho assim, como tá tudo conectado, faz sentido. Quando você faz um monte de animação aleatória, tipo, só pra trazer novos fãs, não aleatória, sendo bom não precisa ser taxado de aleatório, tipo, Minhas Aventuras com Superman pra trazer novos fãs, Batman Caped Crusader também. Mas quando você faz animações aqui no DC Studios, DCU, você tá trazendo pessoas pra perto dessa franquia. Então você tá trazendo atores que vão voltar em live action, tá trazendo citações e várias outras coisas. Isso faz muito sentido. O que eu acho que não pode se perder é você fazer muita coisa e deixar, tipo, jogando goela abaixo, assim, produções e produções e produções. As animações vão ser a casa dos personagens menos conhecidos, é onde o James Gunn mais vai se aproveitar desses personagens que as pessoas não ligam tanto. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, se a Liga da Justiça Sombria já é uma realidade pra você, pra mim já é uma realidade. Só tô aí contando os dias até ela se formar, vai demorar ainda, certo? Estamos no início do DCU, DC Studios, eles vão construindo aos poucos, sem pressa, pra fazer uma parada apoteótica no futuro. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual personagem da Liga da Justiça você queria que tivesse uma produção? Tirando o Constantine, que é óbvio, e o Monstro do Pântano, que já tá confirmado. Qual você gostaria? Tamo junto, até a próxima.